BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos empregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de direito público tem a função de tratar de negócios envolvendo interesses e entidades governamentais. É o caso, por exemplo, das contratações públicas, que devem observar normas de direito público, como a que exige licitação. Há ainda as questões relacionadas aos negócios em setores regulados, como energia, telecomunicações, combustíveis, alimentos, medicamentos, em que o Estado está presente, impondo regras e fiscalizando. A importância de expertise em direito público para o escritório de advocacia é o tema de hoje no BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Saulo Alê, advogado há mais de 20 anos, com experiência em estruturação de negócios, contratos públicos, transações comerciais, grandes crises e de litígios, também envolvendo aspectos internacionais. Saulo é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e adora uma boa conversa sobre direito. E é isso aí, né, Saulão? Saulo, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Não, quem agradece sou eu, Gabriel. Tamo junto, obrigado por ter vindo. E Saulo, eu queria saber, você escolheu a advocacia, a proximidade com o direito público ou foram elas que escolheram você? Conta um pouco aí da sua trajetória pra gente, por favor. Bom, acho que as duas coisas, né? Primeiro, a gente só escolhe aquilo que está disponível, que tem oportunidade. Mas quando a gente estuda e a gente se esforça, eventualmente a gente consegue até escolher um pouco. Eu comecei a fazer direito, na verdade, porque pretendia ser jornalista. Eu achei que o direito ia ser uma excelente formação, embora naquela época ainda se exigisse diploma para jornalismo. Mas grandes jornalistas eram formados em direito. E aí eu, por demanda, precisei começar já a fazer alguns estágios, né? A Gazeta Mercantil, que era um jornal que tinha um programa de trainee interessante, acabou encerrando suas atividades, eu fiquei meio frustrado. E aí eu tive a oportunidade de fazer estágios, e a época do estágio é para isso mesmo, tanto em escritórios de prática do direito privado, quanto em escritórios e instituições, órgãos, né, de governo, trabalhando com matérias próprias do direito público. Isso aconteceu até o começo da minha carreira como advogado, né? Eu trabalhei, você sabe muito bem, com o professor Milton Paulo de Carvalho, pai, que a gente respeita muito. Eu aprendi coisas incríveis com ele. Foi realmente um mestre incrível, não só de processo civil, mas de modo de trabalho, de padrão de qualidade. E essas coisas são muito importantes no começo. Elas é que vão estabelecer os marcos para as suas escolhas, né? E então eu me desenvolvi bastante, aprendi bastante na área do direito privado, sempre participei de grupos de estudo e iniciativas relacionadas a direito privado, que deu uma excelente base de direito privado para mim, e eu sempre insisto, né, a base do direito privado, a parte geral do Código Civil, ela é absolutamente fundamental para qualquer advogado, na minha visão, em qualquer área de atuação. E eu também tive essa visão do direito público, e eu fiz, objetivamente, eu fui montando lá naquele começo de vida as características e as habilidades que eu ia percebendo que eram mais relevantes para uma ou outra área de atuação. Eu percebi o que é natural, né? Como no direito privado, as relações elas são muito consensuais, então buscar o consenso, os acordos, a construção dos acordos, toda a liberdade e o espaço que você tem de atuação, a necessidade de provar, discutir fatos, como os fatos objetivamente se formaram, como eles deram origem às relações, né? Então, muitas questões de fato, de prova. E aí, no direito público,
é bastante, não estou dizendo que em outro não tem os dois, mas é bastante, é uma ênfase, né? Logo eu percebi a importância do detalhe da lei, de conhecer bem a legislação, a atuação do ponto de vista do direito bastante técnica, aprofundada. E aí eu entendi que, bom, são dois aspectos importantes. E no começo da minha carreira, foi uma época em que havia uma demanda muito grande no direito tributário. Eu comecei trabalhando em áreas, em um escritório de direito tributário, né? Trabalhei um pouco com Milton, depois fui para um escritório, trabalhei com direito tributário e também com algumas questões que chegavam lá de direito público, mesmo de licitações, contratos públicos, e aí eu ajudava muito nisso e fui entrando por aí. A gente teve aqui no Brasil uma fase em que a atuação no direito público foi muito pujante, porque nós tivemos aqui as Olimpíadas e a Copa do Mundo, e nesse período houve uma demanda muito grande, né, porque estávamos num período de investimentos públicos razoável, e isso também acabou servindo, e eu acabei me dedicando durante um tempo expressivo da minha vida profissional, em um tempo expressivo, exclusivamente a questões de direito público e regulatório. Essa é que é a verdade, por uma demanda do mercado. Então, claro que você faz escolhas, mas você faz escolhas também pautado nas oportunidades que aparecem, né? E nas possibilidades que você cria para fazer escolhas. Então, eu escolhi e fui escolhido também, né? Hoje em dia, depois dessa fase aí da Copa, das Olimpíadas, o Brasil acabou entrando no momento de uma crise fiscal aguda, vivemos um momento de crise, tivemos aí um comprometimento razoável de um setor da economia por conta de toda a crise que nós atravessamos. Houve uma transformação, eu trabalhei muito nesse período, mas depois eu acabei indo para um outro escritório um pouco maior, exatamente por conta dessas minhas habilidades desenvolvidas na área do direito público, para atuar numa área de contencioso, que, claro, eu já tinha expertise, né? Trabalhei com Milton Paulo, aprendi muito bem. No direito público, na minha atuação, eu fazia muito contencioso administrativo e judicial, né? E aí eu fui para esse escritório maior, numa área de contencioso, para atuar com essa expertise, mas perceba, mais do que especialização, são as habilidades que isso acaba te ajudando a desenvolver, né? Na minha percepção é isso, né? Desenvolver habilidades, a visão do que cada área, cada ponto, cada oportunidade te traz para criar valor para o seu cliente. E, Saulo, você sempre gostou de estudar? Porque quando você fala dessa maneira, parece que você é bem apaixonado pelo que faz e pelo direito em si. Porque quando você vai migrando e vendo os desafios e mostrando isso, pelo menos é essa impressão que eu fico. E eu queria saber também qual que foi o momento, eu não sei se teve esse momento, porque você explicou aqui pelas situações que você passou e tudo mais, mas teve algum caso que falou, putz, é isso que eu quero fazer? Às vezes tem essa virada de chave e às vezes não, é só curiosidade mesmo. Tem a impressão de que deve acontecer com todo mundo, né, Gabriel? Tem um lugar de conforto. Sim. Claro, todo mundo tem um lugar de conforto. Mas eu efetivamente, começando pelo começo da sua pergunta, sim, eu adoro, eu fui me apaixonando, e veja, eu cheguei no direito porque eu imaginei que ia me dar uma boa formação para outra profissão, e eu fui me envolvendo, e de fato, é incrível, porque é uma ciência social aplicada, né? A gente lida com os problemas, as angústias das pessoas nas suas relações sociais, e aí sim, isso me encantou profundamente, e na faculdade eu aproveitei todas as oportunidades que eu tive sempre. Eu fui me envolvendo, e aí grupos de estudos, eu fui procurando, quando era mais jovem, né, mas no começo, aproveitar as oportunidades, sem muito, essa área que eu gosto, aquela eu não gosto, não, sem
sem preconceitos, né? E aí eu logo percebi que eu tinha essa proximidade do direito público, então fui falar com o meu professor, que depois foi meu orientador de tese de laurea, né, e trabalho com curso, e aí eu fui me inscrever, professor, eu estou sabendo, vai abrir o concurso para monitores, e eu quero prestar, e eu vou prestar para ser seu monitor na sua disciplina. Aí ele olhou com o olho grande, assim, falou, puxa, mas é que eu perdi o prazo e eu não pedi vaga. Então não ia abrir vaga para ele. E aí eu comentei com uma professora que é queridíssima no meu coração, professora Elizabeth Meirelles, adoro, incrível, fez uma diferença incrível na minha vida, muita gratidão a ela. E ela disse, eu vou abrir uma vaga. E era Direito Internacional Público. Eu falei, perfeito, né? Caiu como uma luva. E aí eu fiz a prova, passei, me tornei monitor de Direito Internacional Público, e aí precisei estudar muito mais, fui me aprofundando, me envolvendo. Isso para sintetizar o quê? Que eu gostava de Direito Público, a minha conclusão de curso é em Direito Constitucional, Direito Público, a minha especialização em Direito Constitucional, mas eu fiz o mestrado em Direito Internacional, Departamento Internacional, né? São relações entre o direito internacional e o direito interno no mestrado, sim. E envolve também direito administrativo, na verdade. E eu fiz o doutorado também internacional, mas envolve processo. Eu tenho bastante coisas, porque, sim, eu gosto de estudar, você vai integrando as coisas, e depois você percebe que é um pouco como Steve Jobs, naquele famoso discurso, vai dizendo, olha, vai fazendo as coisas que te atraem, que geram interesse, e só depois é que você consegue ligar os pontos. Pois é. E, de fato, liguei cada um deles. Liguei cada um deles. Não olho para trás e penso, puxa, perdi tempo, por que eu fiz isso? Não, de maneira nenhuma. Na minha atuação como advogado, eu gosto muito, de verdade, gosto. Eu aproveitei cada um dos projetos de pesquisa que eu desenvolvi, em casos diversos. Estudar nunca se perde, né? Estudar nunca se perde. É assim, Saulo, é engraçado, porque você é um cara que eu gosto muito de conversar. É engraçado que você tem algumas coisas semelhantes ao nosso amigo em comum, o Rubens Marim, que vocês são nerds, né? E vocês gostam do que vocês fazem, né? Então isso é bacana. E é legal ver como vocês vão conectando os pontos, né? Que é o que você falou do Steve Jobs. Eu também, eu me identifico com isso. Não tanto na matéria jurídica, mas sobre essa vivência de vocês. Então é muito legal quando você conta essa história, porque tem muita coisa que eu não sabia de você, então é legal poder ouvir de você isso tudo, e muito legal mesmo. Você também tem uma formação assim, né, diversa, né? Pois é, Saulo, eu tenho daí, né, de ter feito comunicação social, direito, e agora juntar as duas coisas, né? Então é muito bacana isso. E, Saulo, muita gente diz que a coisa pública no Brasil não é bem tratada, né? E eu queria saber quais desafios de trabalhar com questões envolvendo direito público, que você também sabe. É desafiador. Como ser advogado é desafiador. Não é uma profissão fácil. Se você vive ela de verdade, como ela deve ser vivida, é uma profissão muito exigente. É muito fácil terminar a faculdade. Vamos combinar que é fácil. Sim. Mas ser advogado é difícil, exige que você estude muito mais do que você precisa estudar para terminar a faculdade. É preciso que você esteja atualizado com a legislação. Eu fico, às vezes, surpreso. Advogados de boa qualidade, né? Às vezes mandam notificação e citam lei revogada. Citar lei revogada é uma coisa complicada, não pode, né? Não pode, você perde a autoridade, você demonstra que não conhece o assunto, né? Você demonstra uma fragilidade que numa disputa não é conveniente. Então, assim, cita a lei revogada. E hoje em dia nós temos ferramentas muito eficientes para acompanhar a mudança legislativa. Basta um pouco de disciplina, um pouco de ordem, né? Então, a primeira coisa é todo advogado que trabalha com direito, e sobretudo com direito público, que lida muito com as leis, precisa acompanhar. Então, por um lado, trabalhar com direito público hoje é mais fácil, porque você tem um acesso muito direto, muito fácil
o ferramental que você precisa, as informações fundamentais, você tem portais de transparência, você, numa conversa, numa reunião com o seu cliente, você consegue levantar informações muito rapidamente sobre a questão que ele está propondo, né? Se é uma videoconferência, você vai conversando e você já sabe se está empenhado, se não está empenhado, se o Tribunal de Contas abriu ou não abriu um procedimento a respeito daquela contratação, se houve alterações legislativas relevantes recentemente sobre aquela temática, isso tudo é muito fácil de se obter hoje em dia. Por outro lado, é muito difícil você trabalhar com direito público sem compreender que existem forças políticas atuando na gestão da coisa pública. E é preciso muita serenidade para lidar com isso. E, nos últimos tempos, esse nível de serenidade ele precisa ser muito maior, né? Muito maior. Então, sim, vai criando amadurecimento, né? Então, trabalhar com direito público ajuda você a criar amadurecimento, a desenvolver serenidade, lidar com os desafios que tempos, né, de política acirrada impõem, e também a oportunidade de você perceber quais são os elementos de uma boa administração pública, de uma administração pública mais deficiente, e perceber também as relações. Existe ou não uma relação entre a eficiência, a boa administração pública e tal ou qual partido? Ela é verdadeira, sempre necessária, não é? Né? Somos advogados, né? Temos que defender os interesses dos nossos clientes, essa é a nossa função. Temos nossas opiniões pessoais, sim, mas como advogado, temos que estar atentos aos argumentos, à solução do problema dele, e não dá para andar por aí com o peito cheio de paixão, né? Trabalhando com direito público. Sensacional. Sabe que você traz dois pontos interessantes, né? Você trouxe vários, na verdade, mas dois que me chamaram a atenção, que um está na básica, né, de você saber a lei, você dominar ela e saber o que está acontecendo. Tive dois... Recentemente conversei com o professor Erasmo Valadão e ele fala muito disso, fala da importância de você conhecer a lei. Você também falou da importância do Código Civil, como ele se entrelaça, né, com as outras áreas, e que ele também fala isso, né, o professor Erasmo Valadão. E outra coisa que você falou disso de você estar atualizado com a lei. Eu estava conversando com a Bárbara Mengardo, do Jota, que ela é editora lá da parte tributária, e dela falando de notícias que às vezes eles recebem, não pautas, digamos, de escritórios, que não é muito diferente, né, entre aspas, da notificação, obviamente são ferramentas diferentes, e a gente está falando aqui da comunicação, mas como comunicação? Ela recebe ali informações do processo, que a parte que mandou não se deu o trabalho de ver se já não tinha acontecido algum outro movimento no processo, e de repente uma liminar que tinha sido dada caiu e manda sem a menor preocupação, e isso fica muito feio. Então, cuidado, né, com o que a gente faz. Eu acho que você traz uma coisa muito legal, viu, Saulo? E, Saulo, depois de tanto tempo trabalhando com direito público e vendo as coisas de perto, você se tornou um brasileiro mais cansado e cético, ou mantém seu otimismo e considera uma pessoa melhor, um advogado melhor? Conta aí pra gente. Não, otimismo com certeza. Otimismo com certeza. Olha, você fez essa pergunta, e a nossa profissão, além de trazer o sustento da nossa família, também serve para que a gente se desenvolva pessoalmente, né? E aí a gente ouve muitas críticas, é claro que é difícil, o Brasil é um país gigantesco, com muitas complexidades, num momento de tensão, né, de disputas acirradas, mas você fez essa pergunta e eu lembrei de uma história, e eu vou compartilhar, que é uma história que até me comove, né? Eu gosto disso. Eu, já há bastante tempo, eu dou aulas especificamente sobre contratos públicos e licitações. E eu tenho um curso que ele não é propriamente para advogados, ele é um curso para administradores, profissionais de licitação, né? E aí a empresa com a qual eu trabalho, que eu respeito muito, tenho uma admiração muito grande, num projeto do Banco Mundial, ajudou
o Moçambique a organizar o seu sistema de compras públicas. E essa experiência foi incrível. Por quê? Num determinado momento, essa equipe do Ministério da Saúde de Moçambique veio para cá para ter um curso, para visitar nossas instituições, né? E eu dei aula e conversei com eles, e fizemos debates e discussões. E aí eu percebi, Gabriel, como nós, com todos os problemas que temos, como nós já temos um desenvolvimento da nossa administração pública, nós temos pessoas muito capacitadas, nós temos uma estrutura legislativa muito bem montada. Olha, e a história eu posso contar mais de uma, mas eu vou contar uma. Eu estava dizendo a eles, falando sobre o procedimento de habilitação de um licitante, que consiste simplesmente em obter a documentação desse licitante, desse possível contratado, e verificar se ele tem a documentação regular, a documentação que comprova que essa empresa, esse licitante, pode ser contratado pela administração pública nos termos que a lei define, que é o padrão mínimo. E aí, um dos profissionais da administração pública de Moçambique levantou a mão e disse assim, mas como é que a gente faz num caso desses? Porque nós temos problemas. E o nosso problema é o seguinte, lá nas aldeias mais afastadas, o profissional que fornece lenha para a gente fazer a esterilização dos equipamentos, né, de saúde, então, assim, perceba, eles fazem a esterilização dos equipamentos para os procedimentos de saúde utilizando lenha. E esse lenhador, ele não tem documento. Ele não tem documento, não é que ele não tem o documento necessário ou suficiente, ele não tem documento. E como é que você vai deixar o lenhador de fora? Ele faz parte da comunidade, né? O Estado existe para isso. Veja os desafios que eles ainda têm. E aí foi muito bacana, porque a gente começou a discutir alguns modelos que a gente usa no Brasil, né? Para fazer essa capilarização das contratações, né? Fomentar a economia local, envolver a comunidade. E nós temos isso desenvolvido, e às vezes as pessoas compreendem mal isso, né? Então, também tem esse desafio cultural da gente entender que o direito administrativo ele existe, ele é importante, o direito público existe, ele é importante, mas ele tem que ser propulsor do benefício social. Ele não tem que ser um machado sobre a cabeça do bom administrador, né? Isso é um grande desafio, porque a gente sabe, e há uma preocupação, porque há muita gente que se aproveita das situações, mas a gente tem que ter o foco no positivo, no bom, no que nós temos, no que nós queremos construir, no sentido de comunidade, né? Se a gente viver sempre correndo atrás, só preocupado com o que vai fazer errado, o que pode fazer errado, a gente não desenvolve a comunidade, né? A gente tem que se preocupar em incluir, a gente precisa ter uma legislação que seja inclusiva, que permita que todos participem, né? Então, essas relações aí, outro ponto lá com Moçambique que me chamou muita atenção é que estávamos comentando sobre o planejamento das contratações, e aí o tempo máximo que entre eu coletar uma pesquisa prévia de preço, né, um orçamento estimado prévio para poder fazer o processo legislativo, o processo licitatório, e efetivamente lançar esse processo licitatório e contratar, ele não pode ser um período muito longo. Primeiro, porque você compromete a cadeia de abastecimento do posto de saúde, né, esse medicamento. Segundo, porque você tem uma distorção, você coletou um preço de referência que daqui 9 meses não é o mesmo, porque tem variação do dólar, tem inflação, tem correção de tabela. E aí eles olharam, assim, eu percebi que tinha uma preocupação, eles falaram, professor, mas a gente não consegue concluir um processo em menos de um ano lá. E mesmo quando a gente adquire o medicamento, ele leva meses para chegar, porque nós não temos laboratório em Moçambique, né? Então, assim, todo medicamento é importado. E aí você percebe, caramba, nós temos laboratórios no Brasil,
Não, laboratório privado. Sim, mas esse laboratório privado exerce uma função social absolutamente fundamental, e é um luxo ter um laboratório aqui. Hoje, Moçambique já tem laboratórios lá, tem até um que, se não me engano, tem um convênio lá, uma participação do governo brasileiro no apoio. Então, você vê o país se montando, as dificuldades que eles enfrentam, e você se dá conta da riqueza, né, do avanço em que nós já estamos. É claro que tem muito que melhorar, temos que melhorar, só vamos melhorar se as pessoas se dedicarem, estudarem, fizerem um trabalho com afinco, mas, né, me traz muito otimismo, sim, otimismo, com certeza. Ah, que bacana. E então a sua experiência foi boa no final das contas, né, Saulo? Minha experiência foi boa, eu acho que eu ajudei, me faz muito feliz, né, colaborei em muitas frentes, aprendi muito. E sim, 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 sou feliz e ciente dos muitos graves problemas que nós temos. Ah, total. E eu queria saber que se a partir da sua vivência, qual a importância no fim de saber o direito público para a advocacia? Fundamental. Eu, como estava dizendo, né, eu trabalhei um determinado período exclusivamente com isso, foi um período da minha vida profissional, e depois eu fui para um escritório maior, né, entrei numa área de contencioso para colaborar objetivamente com isso, mas a verdade é que o fato de ter trabalhado nesta área do direito público, talvez, ele me induziu, e isso foi a minha experiência profissional, não estou dizendo que só tem essa disciplina quem vai trabalhar com ela, mas me induziu a ter uma atenção diferente com o texto da lei, com o detalhe de cada norma, né, com as expressões, as palavras são empregadas, e eu acho que isso acabou me ajudando a desenvolver uma riqueza de leitura, né, de aprofundamento, de desenvolvimento de raciocínio a partir da norma, que ajuda muito nas outras áreas, né, mesmo na parte geral do direito civil, que é importantíssima, ajuda muito no processo civil, e eu não vou nem entrar nas discussões sobre a natureza das normas processuais sendo direcionadas para o juiz, Estado, e, portanto, não vou nem entrar nesse mérito, mas o fato é que, sim, eu acho que o direito público me ajudou, como eu já contei, né, a melhorar como pessoa, me desenvolver como pessoa e a me desenvolver como advogado, e advogado não só exclusivamente de questões de direito público, mas o direito, as normas de ordem pública, né, o direito regulado, então, questões contratuais em áreas reguladas, é fundamental. Você pode fazer o contrato mais lindo do mundo, mas você tem que ver se naquela área regulada esse contrato ele é viável, para em pé. Então, hoje em dia, eu tenho a impressão que é difícil você fazer uma boa advocacia, assim, sem ter boas noções de direito público. Não, claro, próprio direito constitucional, né? Precisa conhecer o direito constitucional. A gente fala bastante de direito civil, mas o próprio direito constitucional. Ah, muito bacana. Saulo, você teve a oportunidade, então, de trabalhar com o governo e trabalhar com clientes privados, certo? Ou estou viajando? Certíssimo. E eu queria saber qual que é a diferença de trabalhar com um, com o outro. Tem diferença, é a mesma coisa? Tem que ter mais jogo de cintura ou não? Como que é? Tem diferença, puxa, tem muita diferença. Eu já trabalhei, bom, vamos lá. Então, eu já trabalhei em escritórios que eventualmente tinham como cliente, né, ou davam assessoria a alguma entidade da administração pública. Então, eu já estive no escritório assessorando a administração pública em algum projeto. Já estive no escritório lidando com clientes privados em suas relações com a administração pública. E já estive dentro da administração pública também, né? Lá dentro. E sim, são três visões distintas da mesma relação. E é impossível você viver três relações distintas e não notar a distinção entre elas, né? O que te faz ver que a administração pública tem gente muito boa, de muito valor, tem pessoas muito inteligentes, muito capacitadas. Tem pessoas que sabem muito bem como conduzir, resolver os problemas e lidar com a legalidade, e mesmo assim não ser o que a gente
costuma dizer por aí, é só um burocrata, né? Não, lida com a legalidade, mas consegue realizar a finalidade, estão comprometidas, isso é muito bonito. E, claro, tem lá os seus desafios, né? Tem seus desafios. Do ponto de vista do privado, lidar com a administração pública, com o seu cliente, então, o fato de ter passado pela administração pública ele é muito favorável, porque você consegue entender as dores que o lado de lá do balcão está sentindo, está sofrendo com essas dificuldades, e, na verdade, essa área, de um modo especial, na minha percepção, ela é uma área que funciona assim. Você, como advogado de uma empresa que mantém uma relação com o governo, o que você tem que fazer é ajudar o governo a encontrar a solução adequada para aquela situação, né? Não necessariamente, nem é o mais indicado que você se veja como um combatente, porque o Estado é o juiz ali, né? No processo administrativo, você está dialogando e será julgado pelo próprio juiz, né? Então, que no fundo o servidor quer, e o servidor muito comprometido quer, e isso eu acho que trabalhar na área pública me ajudou a entender. O bom servidor, ele quer dar uma solução que seja legal, segura e eficiente. E aí, quando você está do lado de cá, auxiliando o seu cliente, e você tem essa percepção, olha, o que a gente precisa é mostrar para ele que a seleção legal, segura e eficiente é esta. E se a gente demonstrar isso com bastante clareza, normalmente a gente resolve as questões, né? Então é isso, do lado de lá do balcão você está tentando resolver um volume muito grande de questões, há pressão, né? Há limitações, há muitas limitações, então conviver com isso te traz determinados aprendizados. Quando você vem para o lado de cá, você tem muito mais recursos, acreditem, né? Embora somos a parte mais fraca, mas temos mais recursos de modo geral, e você tem que ter essa capacidade de compreender o outro. Isso é uma coisa que me encanta, assim, né? A capacidade de compreender o outro, conquistar, né? Isso é do meu doutorado, de Todorov. Eu fiz história também, né? Eu cursei história, né, Gabriel? Eu não me formei, mas eu cursei, e eu tinha uma disciplina de História da América com a professora Janice Teodoro, incrível também, outro professor que marcou minha vida. E aí a gente tinha uma proposta de leitura de um texto de Todorov, do livro A Conquista da América, e tinha um capítulo lá, A Conquista do Outro. E aí isso me trouxe muitas reflexões. O que é essa conquista? Conquista, na verdade, é o que você, Gabriel, fez com a sua noiva, né? Você conquistou ela, não foi? Foi sim. Você não foi lá, pegou ela, botou ela debaixo do braço, né? Colocou dentro do saco, pôs embaixo do braço, falei, está conquistada, é minha. Não, você conquistou, você ouviu, você compreendeu, você foi capaz de tentar imaginar o que ela pode estar sentindo, e quando ela sentiu que você estava fazendo isso, ela se conectou com você, e aí você conquistou ela. E o conquistar é isso, né? Mais do que passar por cima, que é a primeira ideia que as pessoas têm, o conquistar é conseguir estabelecer essa compreensão verdadeira, ser capaz de ouvir, né? De ouvir outra parte. Essa é a minha percepção aqui também, na advocacia, especialmente na área pública. Que bacana, Saulo. Eu queria saber, você como grande especialista em direito público, queria saber qual que é a chave do sucesso para lidar com as questões envolvendo o governo. E eu queria saber também se há outras áreas do conhecimento que também são demandadas no dia a dia de quem trata de questões de direito público. O que é legal, né? O que costuma funcionar, né? O que costuma funcionar é serenidade, lei debaixo do braço, e é tentar compreender o outro lado que nem sempre tem condições técnicas que você imagina que eles têm, que tem uma demanda de trabalho enorme, que serão muito gratos com quem ajudar mais do que atrapalhar, né? Então, acho que isso é uma coisa importante aqui, muito importante. Mesmo nos processos sancionatórios, né? Entender que claro, tem vários cenários, né? Mas o servidor do outro lado, ele está preocupado em fazer uma coisa que seja boa, correta e não gere problemas futuros.
né? Então, se a gente consegue, acho que essa é isso, que eu já falei bastante, inclusive. Não. E aí você me perguntou quais outras áreas são fundamentais. Também comecei falando disso, né? Direito civil, não dá para a gente tratar de contratos públicos sem conhecer obrigações, sem entender com alguma precisão o que objetivamente é um contrato. E conceitos simples assim, você percebe que hoje há muitas pessoas que têm dúvidas ou dificuldades de lidar com conceitos, às vezes, razoavelmente simples, ou que deveriam ser simples, para quem passou, né, pela faculdade de Direito, para quem efetivamente estudou, parou para pensar, para refletir sobre esses temas. Então, sim, olha só, o direito, as bases sólidas do direito civil são fundamentais, o direito constitucional é indispensável, como é para qualquer um, entender o processo administrativo é indispensável, a lei do processo administrativo federal, entender também não abrir mão de ter noções de direito penal, né? Direito penal é fundamental, porque especialmente em setores regulados, determinadas relações com o Estado, o direito penal é a consequência, já que o bem jurídico é muito importante, né? Até vou contar um caso engraçado. Opa, conta aí. Num curso, a gente estava falando sobre o conluio. O conluio é um crime, né, tipificado. Antes estava na Lei 8666, agora ele tá, né, foi transferido pela nova norma da 1433, mas ele existe ainda. E aí eu estava dizendo, olha, você não pode entrar numa licitação combinado com outra empresa, né, para agir de modo concertado, porque você pode frustrar a concorrência, a competição, né, e isso é um problema para o processo. E aí, no intervalo, um aluno veio conversar comigo e disse, nossa, professor, eu tomei um susto, eu tinha entendido o senhor falar que eu não poderia entrar na mesma licitação, eu e meu irmão, cada um com a sua empresa, para a gente... mas foi exatamente isso que eu disse, né? Cuidado, o que você está fazendo? Você e seu irmão... não, a gente combina. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? E não é de má fé que o sujeito faz por falta de conhecimento, de compreensão do assunto. Então, tem que ter alguma noção de direito penal, sim. Eu até preciso estudar mais, viu? Eu reconheço que eu também preciso estudar mais, mas é um prazer, vou estudar. Boa, Saulo. E, Saulo, eu queria saber, você tem uma atuação, né, na área do mercado de comunicação e publicidade, e tem reconhecimento nesse sentido. Eu queria saber como você foi parar nesse mercado, como é atuar nele, e se há alguma relação com a sua experiência em direito público. E, assim, é uma matéria que eu gosto bastante, né, principalmente por ter estudado e também porque pelas nossas conversas. Então, eu estava bem ansioso para essa pergunta. Puxa vida, legal, adorei a pergunta. Então, é aquilo que estávamos falando, né, de juntar os pontos. Olha como as coisas são. Eu, no meu trabalho, na minha monografia de conclusão de curso, eu escrevi sobre liberdade de imprensa. Sensacional. Sensacional. É um trabalho que eu gostei muito de fazer, eu me dediquei muito a ele, e não é porque eu sou especial, mas porque eu realmente me dediquei muito a ele, porque eu tinha um gosto por esse assunto, por esse estudo. Eu queria ser jornalista quando entrei na faculdade, e por generosidade lá eu acabei ganhando um prêmio com esse louco. No Mackenzie, né? Minha graduação eu fiz no Mackenzie, e aí havia lá, acho que ainda tem, até recentemente eu sei que tinha, uma premiação para os melhores trabalhos de conclusão de curso. Tem sim. Ganhei, não foi o primeiro, foi talvez o terceiro ou quinto lugar, mas outros trabalhos realmente muito bons. Por um tempo eu ainda tive alguma relação, trabalhei um pouco com imprensa, algumas questões assim, mas depois eu acabei me envolvendo com outras matérias, inclusive com direito público. E aí o que aconteceu é que, num determinado momento, eu fui assessorar
uma empresa muito importante do mercado de comunicação e publicidade, que eu gosto muito, admiro profundamente, em um processo licitatório muito importante, grande, importante, e eu acho que eu fiz um bom trabalho. Fizemos um bom trabalho juntos, o trabalho foi exitoso, e a gente estabeleceu uma relação de muita confiança. E aí eu assessorei outra agência de publicidade numa licitação, e o trabalho foi muito exitoso, e foi muito bom trabalhar juntos, nós fizemos uma ótima... Isso começou a acontecer, né? E começou a acontecer, e mais, gerou confiança. Então, as questões que surgiam ao longo dos contratos acabavam sendo trazidas para que eu opinasse, auxiliasse, assessorasse. E isso envolve assuntos típicos de direitos autorais, de liberdade de expressão, de tudo que tem a ver com comunicação. Sensacional. Sensacional. E aí, que bom, eu já tenho uma base, né? Um dia eu estudei Sim. isso, que ótimo. E aí eu fui juntando as coisas e deu certo, Gabriel, deu certo. Foi bom, e eu adoro, e hoje, para mim, é um local de conforto. É um local onde eu trabalho com gosto, eu adoro, eu acho que, normalmente, com bons clientes, a gente consegue fazer coisas muito bacanas, resolver problemas e encontrar soluções que são socialmente boas, adequadas. Foi assim que eu me aproximei desse mercado. Muito legal. Só é bacana ver essa relação, porque a carreira do advogado, da advogada, é pautada na confiança, né? Confiança, reputação, segurança. Você dá segurança jurídica, né? Não segurança jurídica no termo, mas você dá uma segurança do que o cliente está fazendo, né? Para poder se sentir seguro em relação a isso, né? Então, eu acho muito bonito. Eu acho que isso que é o bacana da profissão, da carreira. E eu queria saber se faria tudo de novo, valeu a pena? Qual experiência você poderia compartilhar com a gente e que você acha que pode ajudar para quem está começando ou repensando a vida, de pensar, de repente, mudar de área ou, de repente, virar jornalista, não sei. E para quem, de maneira geral, se interessa pelo direito. Tem momentos difíceis. Toda carreira tem. Tem momentos difíceis, mas se você começa a reparar que você está perdendo o brilho nos olhos, a alegria da ciência, das coisas com que você trabalha, e isso, assim, é o que eu sempre ouço por aí, não sei o que estou dizendo, é o que eu ouço, é importante você parar para pensar que mudanças você precisa promover. Não necessariamente abandonar e ir embora, não, mas compreender na sua vida, na sua relação com a sua profissão, o que é que talvez você esteja perdendo, né? A vida vai mudando, as demandas vão mudando, vem os filhos, você, né, vai sendo cada vez mais demandado, tem fases da vida em que você é também demandado, então às vezes você acaba muito preocupado com o resultado, e quando você fica muito preocupado com o resultado, por vezes você acaba se distanciando dos meios. E aí eu vi uma palestra do Bernardinho, aliás, Legal. Uma entrevista de um podcast que eu adoro, que é do Renato Sapiro. Sim, eu ouvi essa entrevista, sim, o Sapiro é gente boníssima, adoro ele, cara. E o podcast é sensacional, esse episódio é muito bom. Os dois são. E aí, a ideia é exatamente essa, que foi o que eu coloquei, né, assim, interpretei, coloquei na minha cabeça, você tem que amar os meios. Você tem que gostar e se entreter e se divertir com os meios. E eles trazem os resultados. Então, como é que você faz para acordar mais cedo e estudar um assunto de uma reunião que você não domina muito bem? Acorda mais cedo. Mas acordar mais cedo mas é para alguma coisa que você gosta e que depois você vai ver o resultado e você vai ficar feliz com o resultado, sim, mas que você vai ficar feliz de estar aprendendo, de estar estudando, de falar, nossa, que legal isso aqui. Então, esse é o caminho, você tem que amar o meio. E o direito não é difícil de se apaixonar, você só precisa se dedicar um pouco, né? Na verdade, as ciências, de um modo geral, elas são elementos muito fáceis de você se apaixonar. Mas é que eu tenho dificuldade, é verdade. Mas o Ayrton Senna também tinha dificuldade em pilotar na chuva.
Para quem não conhece, pessoal, geração mais jovem, Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1 brasileiro, conhecido e admirado mundialmente, e que era reconhecido por ser um grande piloto na chuva. Aliás, ele era extraordinário na chuva, né? Muito superior aos seus concorrentes. E aí um dia perguntaram para ele, né, como é que você conseguiu? Ele disse, olha, eu corria de kart e aconteceu de eu estar correndo, começar a chover, eu perder o kart, perder a corrida, e aquilo me chateava muito. E aí alguém pode dizer, e você resolveu desistir do kart? Claro que não. E ele conta que toda vez que o céu começava a escurecer, ele corria, colocava o kart na caçamba e ia para o kartódromo treinar. Então, ele não perdia uma oportunidade de chuva para treinar. Era uma dificuldade, é que eu não sou muito bom em chuva. Não, ele investiu, ele foi lá e ele se apaixonou por conseguir encontrar como melhorar e se tornou um dos pilotos mais reconhecidos da história e, notadamente, sempre lembrado por andar na chuva muito bem. Então, isso também acontece na nossa profissão, como acontece com matemático, como acontece com médico. Quanto mais você conhece, maior a probabilidade de você se apaixonar de verdade, se apaixonar, não, de você estabelecer uma relação de amor, né? Não é isso, Gabriel? É isso mesmo, Saulo, é isso aí. Quando a gente acha que a gente gosta, e é bacana isso, porque eu sempre penso isso, tem que tomar cuidado com as coisas que você quer. Que você quer ficar bom na chuva, você vai ter que treinar debaixo de muita chuva. Quero ser bom em tal coisa. Então, cuidado, cara. Porque... Assim, eu acho que eu só sou um profissional que efetivamente se esforça. Eu de verdade, não acho que eu sou uma pessoa com inteligência acima da média. Aliás, eu sei quem são, quando eu vejo, eu gosto muito de estar perto, né? Eu só sou um profissional que se esforça muito. E aí eu vou até contar mais uma, porque você perguntou, qual é a dica, né? Coisas que eu aprendi, né? Vamos ver aqui, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa tímida. Não sei se você já notou que eu sou uma pessoa tímida. Eu juro que nunca tinha notado, Saulo. Pois é. E aí eu tinha muito medo de falar em público. Terrível medo de falar em público. Sim. E eu me lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro ano, eu lembro do meu grupo de introdução ao estudo do direito, meus amigos lá que, né, eu tenho até hoje, graças a Deus, né, a Aninha, o André, a Gra, tal. Esse era o meu grupo de EAD, se eu bem me lembro. E aí, cara, que pavor falar em público, né? Todo mundo ali. E eu falei, puxa vida, isso vai ser a faculdade inteira e depois a profissão inteira. Eu preciso resolver isso. Aí, a minha família tem, né, de tradição católica. Eu fui formado na cultura da religião católica, então a gente vai à missa. E aí, o que eu fiz, Gabriel? Eu falei, já sei. Eu ia à missa, eu tinha missa durante a semana, com meia dúzia de senhoras, pouca gente, mas era missa. Eu ia lá e eu pedia para o padre me deixar fazer as leituras. E o padre, né, o melhor que seria o padre, ele fala, puxa, ótimo que tem alguém que faz a leitura. É isso mesmo, lógico. Cansa a missa inteira. O padre mais velhinho, assim, falou, faz a leitura. E eu ia lá fazer a leitura, né? Às vezes dava aquela rabiada, aquela engasgada, mas eu fui indo, insistindo, porque eu sempre gostei muito de automobilismo, eu lembrei dessa história do Ayrton Senna, então eu falei, não, se eu tenho problema com isso, eu preciso me dedicar a isso. E foi bom, porque embora eu seja uma pessoa tímida, eu hoje em dia falo em público, falo com qualquer pessoa, sem graves transtornos, e deu certo, eu acho. Eu segui um caminho diferente. Eu não sou tímido, né, Saulo? Mas assim, eu não falo bem em público. Tenho muito ainda para melhorar, né? Às vezes eu falo muito para dentro, às vezes eu falo muito correndo. Eu estou sempre me policiando, mas eu segui um caminho parecido. Não fui falar na igreja, mas eu comecei a... Eu lembro do centro acadêmico, daí você começava a falar para fazer... vai ter tal coisa. Então eu ia na frente da sala, falava e aí ia testando. Mas teve uma vez que eu fui, a primeira vez, eu lembro que eu treinei mais que várias vezes, não saiu nada, foi horrível. Cara, a primeira apresentação em público, nunca vou esquecer, foi um desastre. Mas é muito legal essa experiência, ali. É gostoso de lembrar dessas coisas e ver como, no fim das contas, né, não é dom, não é isso, você treinou, você foi lá, sentou a bunda na cadeira, viu o que precisava fazer, estudou, foi lá na igreja ler as coisas, testar, melhorar e
E é isso, é treino, é consequência, é experiência, né? Então, é o que você falou, não tem segredo, né? A gente sempre tem que tentar. Então, é muito bacana isso. Saulo, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD em Law, ter compartilhado a sua experiência aqui com a gente. Eu quero saber se tem algum contato que você gostaria de passar para o pessoal, para quem quiser entrar em contato com você, conhecer mais do seu trabalho, da sua história e trocar uma ideia sobre direito público. Claro, é só me encontrar lá no LinkedIn, Saulo Ali, tem lá o meu perfil, esse é o que eu uso, eu respondo as mensagens, vai ser um prazer imenso, né? Eu te agradeço, Gabriel, você é um amigo muito querido, Obrigado, espero aí, digo mesmo. né? E tenho certeza que vai fazer o seu sucesso na vida, vai poder ser feliz, porque é muito bacana ver como você gosta do que você faz aí. Obrigado, inclusive, aí, pela sua atenção e seu carinho, viu? Ah, imagina, Saulo, é um prazer. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @bdemlaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD em Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD em Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.